Atos capítulo 20, a partir do versículo 1, nós iremos até o versículo 17. Então te convido a acompanhar a leitura da palavra de Deus. Tente deixar sua Bíblia aberta, se está com o celular, usando a Bíblia no celular, tente desligar as notificações, ficar só com o texto diante de você agora. Assim diz a palavra do Senhor. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os encorajado, despediu-se e foi para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Quando estava para embarcar rumo à Síria, houve uma conspiração por parte dos judeus contra ele. Então, decidiu voltar pela Macedônia. Acompanharam-no Sópatro, de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe, Timóteo e também Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Estes nos precederam, ficando à nossa espera em Troade. Depois dos dias dos pães sem fermento, navegamos de Filipos e em 5 dias nos encontramos com eles em Troade, onde passamos uma semana. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos, a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem, chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo. Quando o levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: "Não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo." Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu, e lhes falou ainda muito tempo até o amanhecer. E assim partiu. Então, conduziram o rapaz vivo e sentiram-se grandemente confortados. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos havia sido determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, nós o recebemos a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando, no dia seguinte, passamos diante de Quios. Levamos mais um dia até Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo já tinha resolvido não aportar em Éfeso, pois não queria demorar-se na província da Ásia. Ele tinha pressa, pois queria, caso lhe fosse possível, passar o dia de Pentecostes em Jerusalém. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, queridos? Pai amado, estamos diante da Tua palavra, crentes de que toda a Escritura é inspirada por Ti e útil para nos repreender, nos corrigir, nos instruir na justiça. E esse texto não é diferente. Então, suplicamos pelo socorro do Teu Espírito, para que possamos compreender estas palavras e que, através da ação do Espírito, sejamos conduzidos até Jesus por meio desses versículos que lemos. Vamos a eles, confiantes de que a Tua palavra não volta vazia e de que há uma importância em cada registro da Escritura, até mesmo como num texto como este. Então nos ensina, Senhor, através dessa passagem. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta. Normalmente eu começo com perguntas, né? Com o que você mais se preocupa no seu dia a dia? Assim, preocupações cotidianas. E, naturalmente, se é uma preocupação,
também é uma ocupação. Porque você se preocupa com aquilo, você também vai se dedicar àquilo. Talvez você esteja pensando no sustento da casa. Alguém tem que trabalhar. Alguém tem que colocar comida na mesa. Talvez a sua preocupação seja a manutenção do casamento. Porque talvez ele não ande muito bem das pernas e é necessário dar mais atenção a isso. Talvez o que está ocupando a sua mente nos últimos dias é a educação dos seus filhos. Você se preocupa com isso. Não só a educação secular, poderíamos dizer, mas a educação bíblica. A instrução na palavra e a salvação dos filhos é algo que você se preocupa. A conversão da sua família. Talvez para você seja a construção de uma família. Você está sonhando com isso. E por isso se preocupa e se ocupa, dando passos para que isso aconteça. Talvez seja o cuidado com a saúde. Você tem ocupado a sua mente com o cuidado da saúde. Talvez a finalização dos estudos, talvez o futuro da sua carreira. Em nossa jornada nessa terra, nós temos muitas preocupações, não é verdade? E todas essas que eu citei e outras que você esteja pensando são legítimas. São coisas necessárias para a manutenção da vida, para que possamos caminhar nessa estrada enquanto vivemos nesse mundo. Mas será que são as únicas preocupações que nós deveríamos ter? Seriam estas as únicas ocupações que deveriam preencher a nossa mente e as nossas atividades, o nosso tempo? Haveria, talvez, outras que deveríamos incluir nessa lista? Não tirar nada que você pensou, mas incluir. Talvez tão importantes quanto, ou até mais valiosas do que esses itens que você pensou. Com que um servo de Deus, uma serva de Deus, deveria se preocupar? Com que um servo, uma serva de Deus deveria se ocupar, além dos cuidados rotineiros da própria vida, do seu sustento, da sua família? É o que nós vamos extrair desse texto que, para alguns, parece irrelevante. Talvez, enquanto você ouvia a leitura desse texto, ficou pensando, primeiro, por que Lucas colocou isso aqui nesse texto? Para que nos dar essas informações? E talvez o seu segundo pensamento é por que esse pastor está lendo esse texto? E talvez a terceira é por que ele vai pregar esse texto? Que importância tem isso aqui? Apenas detalhes dessa terceira viagem missionária de Paulo. Será mesmo que esse texto é irrelevante? Sim, nós estamos diante de um texto que tem datas, personagens, locais, que talvez nós nunca vamos visitar e compreender. Mas, através dessas informações, que parecem desnecessárias para alguns, nós vamos perceber que o autor tem um propósito. Ao colocar isso nesse livro tão importante para a fé cristã, o autor quer nos mostrar os interesses de Paulo, as intenções de Paulo, o que ocupava a sua mente em cada lugar onde ele ia, o que era importante para Paulo enquanto viajava. É claro que Lucas ele quer confirmar que a sua narrativa é verdadeira. Se você for procurar num comentário bíblico, os autores vão dizer isso. Lucas está provando para o seu leitor, ou para os seus leitores, que o que ele está narrando aconteceu de fato. E isso é bom para a gente, é importante para a gente. Todo o livro de Atos narra a história. Mas parece que Lucas tem uma intenção maior do que essa. Ele quer mostrar para nós o que motivava Paulo. O que incendiava esse homem, quais eram os seus interesses, quais eram as suas preocupações por onde quer que ele passava. Com o que Paulo se preocupava? Com o que ele se ocupava ao longo da jornada missionária? E o que a gente pode aprender com ele? Com o que nós, servos de Deus, deveríamos nos preocupar? Com o que deveríamos nos ocupar além das coisas do dia a dia da nossa vida nesse mundo? Bom, são 4 preocupações de um servo de Deus. Quantas? 4. A primeira é com o crescimento dos discípulos. Versículos 1 e 2. A segunda,
Você vai perceber que todas têm um C no começo. É com a companhia no ministério. Versículos 3 a 6. A terceira, comunhão com a igreja. Versículos 7 a 12. E a quarta, cuidado com a liderança. Vou repetindo aos poucos, à medida que for avançando, mas são 4 preocupações de um servo de Deus e que deveriam ser nossas também. Primeira preocupação é com o crescimento dos discípulos. Olhe mais uma vez os versículos 1 e 2 do capítulo 20. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os encorajado, despediu-se e foi para Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia. Bom, nós estamos na terceira viagem missionária de Paulo. E ele ficou quase 3 anos em Éfeso, foi isso que nós lemos no capítulo 19 em algumas mensagens. Nos últimos meses dessa estadia, Paulo decidiu sair dali e ir para Jerusalém. Depois ele queria ir para Roma, mas antes disso ele queria passar novamente pelas cidades onde pregou o evangelho na sua segunda viagem missionária, lá na Europa, na Macedônia e na Grécia, antiga Acaia. E Paulo fez planos para isso. Ele enviou Erasto e Timóteo à frente para preparar o caminho. Mas o que fez com que a sua jornada em Éfeso tivesse um ponto final, pelo menos naquele momento, foi o grande tumulto que aconteceu em Éfeso. Foi o objeto de estudo nosso nos grupos dessa semana. Um tal de Demétrio, que era o ourives dos nichos, das estatuetas da grande deusa Diana dos Efésios, junto com os demais artífices, fizeram uma grande bagunça lá na cidade, uma arruaça, e virou um caos. Gaio e Aristarco, que eram companheiros de Paulo, foram presos, arrastados até o teatro. Eles queriam matar Paulo, não encontraram Paulo, e o pessoal ficou gritando por horas, grande a Diana dos Efésios. A maioria nem sabia o que estava fazendo naquela reunião. E aí, então Deus usa um pagão para resolver o problema. A gente fica esperando aparecer o herói de capa, né? O super-herói de Jesus. Não apareceu nenhum destes. Apareceu o escrivão da cidade, uma espécie de prefeito, que é idólatra, que assim, não teme a Deus, mas ele tem um pouco de sobriedade e sabedoria e fala, peraí, melhor a gente não fazer nada, porque esses caras não cometeram crime e quem está cometendo crime aqui é a gente fazendo essa bagunça. E ele consegue dispersar a multidão. É aqui que começa o nosso texto. Versículo 1 diz que depois que o tumulto se dissipa, Paulo envia um recado aos discípulos para que se encontrem com ele. Bom, se é para se encontrar com ele, provavelmente ele está escondido. Talvez do mesmo esconderijo que ficou enquanto estava a bagunça acontecendo lá na cidade. Então, os discípulos chegam, a igreja vai visitar Paulo, lá ele os encoraja, diz o versículo, obviamente a continuar firmes na fé, apesar das oposições ali na cidade. Depois disso, Paulo se despede e parte de Éfeso, a última grande cidade da Ásia, e vai em direção à Macedônia. Então, assim, se eu pudesse pintar um mapa aqui na sua frente, Éfeso estava aqui, ele parte para a Macedônia, que é aqui, já a região da Europa. Éfeso era a Ásia Menor. Jerusalém ficava aqui, tá bom? Então, Éfeso, e ele vai para cá, para a Europa. E aí, o versículo 2 diz que lá ele certamente deve encontrar Timóteo e Erasto, que tinham ido à frente, né? Mas o versículo 2 diz que ele atravessa as cidades da Macedônia. Então, ele começa a descer no mapa. Quais eram as cidades da Macedônia? Nós vimos isso desde o capítulo 16, quando essa terceira viagem começou. Na verdade, a segunda viagem de Paulo começou. Filipos, a primeira cidade da Macedônia, depois Tessalônica, Bereia. Lembra? Paulo pregou o evangelho lá. Igrejas foram plantadas nesses lugares. Então Paulo começa a descer, e é bem curioso isso, porque Paulo está visitando esses lugares. Você lembra que a gente estudou a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses? Quem estava aqui? Você lembra? Não vou perguntar nada sobre o conteúdo, é só se você estava mesmo, tá? Porque eu sei que você não vai lembrar. Dificilmente a gente lembra dessas coisas. Mas quando a gente estudou a primeira carta, Paulo está dizendo para eles, ele teve que sair às pressas de lá, por causa da oposição dos judeus. E lá na primeira carta, ele escreve que tentou visitá-los pelo menos 2 vezes, mas Satanás barrou o caminho, lembra disso?
Naquela época ele não pôde visitá-los. Ao que parece, agora ele pôde. Agora ele consegue ir visitá-los. Então ele os vê, e o versículo 2 continua dizendo que ele faz isso em Tessalônica, mas também faz nas outras cidades da Macedônia. E o que Paulo faz em cada uma dessas igrejas? O que diz o versículo 2? Ele passa por ali e fortalece. Ele vai passando, fortalecendo, ou encorajando, diz uma outra versão, os discípulos com muitas exortações, muitas palavras. Paulo era um homem de muitas palavras, nós vamos ver isso daqui a pouco. A palavra traduzida por fortalecer ou encorajar vem de um termo grego, e eu vou falar o termo grego aqui, então vou falar em línguas, se você gosta de anotar. Essa tem tradução, tá? Não é língua dos anjos. É parakaleo. Parakaleo. Por que eu estou falando essa palavra? Porque ela é importante. Se você for estudar mais a fundo o Novo Testamento, ela vai aparecer em vários contextos, em vários momentos. Parakaleo significa chamar, literalmente chamar para perto. Chamar alguém para perto. E aí essa palavra é traduzida de várias formas no Novo Testamento. Como confronto. Então você chama alguém para perto para confrontar o pecado dele. Ou você chama alguém para perto para consolar essa pessoa, depois de ser confrontada, ou porque ela está sofrendo alguma dificuldade. Você também chama alguém para perto para instruir, para falar da palavra de Deus, e também para encorajar, para que a pessoa obedeça ao Senhor. Essa palavrinha, que tem muito significado, é traduzida de várias formas no Novo Testamento. E era isso que Paulo fazia em cada igreja por onde passava. E como ele fazia isso? O versículo 2 diz, com muitas palavras. Para Paulo, as muitas palavras dele, a gente sabe o que eram. Não eram bons conselhos apenas, não era o último livro de Augusto Cury que saiu e ele ficava explicando o que Augusto quis dizer. Não. O que ele falava? Falava as Escrituras. Ele explicava as Escrituras, ele aplicava as Escrituras, a gente já viu isso em vários momentos. Sabe o que tudo isso significa? Significa que se nós somos discípulos de Jesus, como estes da Macedônia, nós precisamos de fortalecimento. Nós precisamos de encorajamento, de parakaleo. E isso só pode ser feito por meio de muitas palavras. Não dá para chegar perto e ser fortalecido sem palavras, sem as palavras de Deus. Queridos, eu e você precisamos de pessoas que nos chamem para perto. Precisamos de pessoas que nos confrontem. Por mais difícil que isso seja, precisamos de pessoas que nos consolem, que nos instruam, que nos encorajem. Nós precisamos de relacionamentos assim. Então não deveríamos fugir deles. Não deveríamos nos privar de relacionamentos assim. Pelo contrário, deveríamos buscá-los. Deveríamos permitir que eles aconteçam. Promover relacionamentos assim com gente que a gente sabe que vai falar a palavra de Deus para a gente. Ao mesmo tempo, nós precisamos ser pessoas assim. Pessoas que cheguem perto. Porque gostamos quando alguém nos chama para perto. Mas nós somos aqueles que chamam alguém para perto? Ou que chegam perto de alguém para oferecer para essas pessoas fortalecimento? Nós não podemos viver apenas no nosso mundinho, como se tudo girasse apenas em torno do nosso umbigo. Todo o universo tem a ver comigo. Eu ouvi uma pregação recentemente em que o pregador falava dele o tempo todo. E tem muito crente que fala só de si mesmo e quer que todo mundo ouça, mas na hora de ouvir alguém, essa pessoa não. Eu achei que se tratava apenas de mim, não de você. Não. Nós temos de olhar para fora. Olhar para as necessidades espirituais dos outros e investir na vida das pessoas. E isso a gente pode dar o nome de discipulado. Investir na vida das pessoas. Sempre há alguém precisando de palavras de fortalecimento. Sempre. Essas palavras podem estar na nossa boca e devem estar. Nós precisamos de parakaleo, tanto de receber quanto de dar esse fortalecimento. Enquanto Paulo ainda está nessa região, ele fica provavelmente algumas semanas. Os estudiosos acreditam que ele escreve a segunda carta aos Coríntios, ali na Macedônia. E é bem possível que ele tenha visitado o norte da Macedônia, algo que ele não conseguiu fazer na época, porque houve perseguição, teve que descer no mapa.
porque para o norte ficava a região do Ilírico. E ele vai falar em Roma, lá os romanos, de que ele já tinha pregado o evangelho lá. É bem possível que tenha sido nessa época aqui. Então, depois de fazer isso, o versículo 2 diz que Paulo se dirige para a Grécia. Então ele desce no mapa, e a Grécia era onde ficava a igreja de Cencreia. Essa igreja é interessante, aparece em Roma, na carta aos Romanos, mas tinha a igreja de Corinto ali na Grécia. E ali o texto diz que ele fica 3 meses. E durante esse período, ele deve ter escrito a carta aos Romanos, nesses 3 meses que fica em Corinto, preparando os romanos para recebê-lo, porque ele queria ir para Jerusalém, depois ir lá para Roma. E ele queria também que eles o enviassem para a Espanha. A pregação do Rafael há algumas semanas deixou isso muito claro para a gente. Bom, e não só escreveu a carta aos Romanos. Paulo teve longas conversas com a liderança de Corinto, com a membresia de Corinto. Porque a essa altura, algumas questões muito difíceis já tinham abalado a relação de Paulo com os coríntios. Uma igreja que tinha 5, 6 anos de nascimento, de existência. Essa igreja tinha muitos pecados, se você ler a primeira carta aos Coríntios vai perceber isso, muitos problemas assim de uma igreja imatura. Paulo confronta eles na primeira carta, ele escreveu quando estava lá em Éfeso, mas é bem possível que entre a primeira e a segunda carta tenha se levantado uma oposição na igreja contra Paulo, que resistia à autoridade de Paulo ali na cidade. E isso fez com que Paulo tivesse de fazer uma visita rápida, enquanto estava em Éfeso ainda. Deve ter dado um pulinho em Corinto, para ter que confrontar essa turma e confrontar a igreja que estava dando ouvidos a esses falsos mestres. E na sua segunda carta, lá no capítulo 2, versículo 1, Paulo diz que foi uma visita em tristeza. A gente não tem muita informação, o livro de Atos não diz isso para nós, mas Paulo fica 3 meses ali em Corinto, porque ele tem que resolver a questão. Bom, chegou a hora de alinhar as questões com aquela igreja olho no olho. Nada melhor do que olho no olho, né? Nas cartas eles diziam, Paulo é um leão, mas quando está aqui é uma mocinha. Ele não confronta, ele não tem coragem. Paulo diz, eu vou aí, e eu vou falar olho no olho com vocês. Bom, chegou a hora. Tudo isso fazia parte da primeira preocupação de Paulo, o crescimento dos discípulos. E, queridos, essa deveria ser a nossa preocupação também. Não só dos discípulos mais amáveis e ensináveis, como os filipenses, Paulo amava eles. Os tessalonicenses, você lê as 2 cartas de Paulo, ele diz o quanto queria estar perto deles. Os de Bereia, imagine, você pregava e eles ficavam vasculhando na Bíblia para ver se aquilo era verdade. Gente que é gostoso de ensinar a palavra. Paulo pensava no crescimento de gente amável e ensinável, mas também pensava no crescimento dos mais difíceis, dos mais resistentes, como os corintianos, ou os coríntios. Eu falo isso porque eu sou um corintiano, então eu sei como eu sou difícil. Você se preocupa com o crescimento dos discípulos? Você se ocupa com isso? Paulo se preocupava. Segunda preocupação de um servo de Deus é a companhia no ministério. Olhe mais uma vez os versículos 3 até 6. Onde se demorou 3 meses, Paulo ficou ali na Grécia. Versículo 3 continua. Quando estava para embarcar rumo à Síria, houve uma conspiração por parte dos judeus contra ele. Então decidiu voltar pela Macedônia. Acompanharam-no Sópatro, de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe, Timóteo e também Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Estes nos precederam, ficando à nossa espera em Troade. Depois dos dias dos pães sem fermento, navegamos de Filipos e em 5 dias nos encontramos com eles em Troade, onde passamos uma semana. Bom, a visita de Paulo à Europa não era apenas para fortalecer os discípulos daquela região. Havia mais um plano de Paulo em mente. Lá no capítulo 11, versículo 28, faz tempo que a gente estudou esse capítulo, mas você talvez vá se lembrar que o Espírito Santo revelou para a igreja de Antioquia, por meio de um profeta chamado Ágabo,
que haveria uma grande fome em todo o mundo. Você lembra disso? Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. E por causa disso, a igreja de Antioquia, ela levantou uma oferta e enviou pelas mãos de Paulo e Barnabé até Jerusalém para preparar a igreja para aquela fome, porque aquela região já estava muito carente antes mesmo da fome. Então, eles já antecipando isso, queriam socorrer aquela igreja. Então, eles levam essa oferta. Mas, ao que parece, o recurso não foi suficiente. E então as igrejas da Europa e da Ásia, elas tiveram uma ideia. Vamos levantar uma nova oferta, uma oferta maior para ajudar os nossos irmãos lá da Judéia. Foi por isso que Paulo mandou Timóteo e Erasto, lá de Éfeso, para que eles passassem pela Europa antes dele, para preparar as igrejas. Eles tinham tido a ideia de levantar a oferta, então eles iam à frente para preparar esse recurso. Naquela época não tinha Pix, né? O dinheiro tinha que ir em malotes. Então eles vão lá passando para o pessoal recolher esse recurso, já deixar tudo no jeito para quando Paulo chegasse lá e pegasse esse dinheiro junto com eles. E, inclusive, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 16, finalzinho da carta, Paulo ainda está em Éfeso, ele está orientando, olha, no primeiro dia da semana, quando vocês se reunirem, já tragam aí o dízimo de vocês, o que vocês colheram, o que deu lá de fruto no seu negócio, separa o dinheiro para que quando eu chegar aí, a gente não tenha que sair batendo de porta em porta, foram vocês que pensaram em dar oferta, então vamos fazer a nossa parte, né? Ou melhor, no caso, vamos fazer a parte de vocês. Eu vou passar aí daqui a pouco, daqui a algum tempo, então já deixem o dinheiro separado. Bom, quando Paulo chega na Macedônia, ele descobre que eles não fizeram nada. Um ano se passou e eles não arrecadaram nada, e por isso ele exorta eles na sua segunda carta. Ele ainda está ali na Macedônia, está em Filipos. Na sua segunda carta, Paulo gasta 2 capítulos. Segundo aos Coríntios 8 e 9, só para exortar a igreja de Corinto, porque ele ouve, provavelmente, Timóteo e Erasto, que dizem, Paulo, a gente teve lá, eles não juntaram um centavo. E aí Paulo exorta eles duramente. E diz, o pessoal de Filipos aqui já levantou dinheiro. E mais até do que podiam. Bom, enfim, parece que os coríntios fizeram o dever de casa, depois daquela pancada da exortação, né? E o versículo 3 diz que Paulo provavelmente recebe a oferta, obviamente, e por isso ele está pronto para partir para a Síria. Sabe onde fica a Síria? Síria é a região de Jerusalém, na verdade, passando Jerusalém. Se você fosse pegar o ônibus da Soul, naquela época, ele não iria sentido Jerusalém, iria sentido Síria. Aí você ia pedir para o cobrador, né, para o motorista, eu vou parar no ponto de Jerusalém. Tá? Era isso que se fazia na época. Paulo está pronto para partir. Mas aí, algo acontece. Olha o versículo 3. Algo acontece que faz Paulo mudar de planos. O que acontece? Uma conspiração por parte dos judeus contra ele. Lembre-se que lá em Corinto foi um lugar de muita oposição dos judeus. Tanto é que Paulo só ficou lá porque Jesus, lembra, apareceu numa visão para ele, dizendo, eu tenho muita gente aí, não vai embora, não tenha medo, fala e não te cales. Paulo pregou com temor e tremor em Corinto, bem possivelmente por causa da oposição dos judeus. Então, por isso, Paulo decide não embarcar no navio que iria direto para a Síria, porque era um navio comercial e também de transporte. Havia muitos judeus indo, principalmente para a festa de Pentecostes. Daqui a pouco a gente vai ler que Paulo queria chegar lá antes disso. Então estava indo judeu de tudo quanto é canto para Jerusalém. Você pensa, num navio, por dias, semanas, seria muito fácil tramar algo contra Paulo, não dá para fugir do navio. É bem possível que eles fossem matar Paulo naquele navio. E ele descobre. Bom, então, ao invés de embarcar, o que ele faz? O versículo 3 diz que ele volta pela Macedônia. Então ele não vai direto. Ele começa a percorrer o mesmo caminho que fez até chegar ali. A viagem, ele ainda quer chegar em Jerusalém. Mas agora vai demorar um pouco mais. Mas ele não está sozinho. Nessa empreitada, o versículo 4 nos apresenta companheiros de Paulo nessa viagem. Certamente esses homens aqui serviriam de proteção contra assaltantes. A viagem naquela época era muito difícil. Hoje ainda é, né? Mas imagina uma época pior. Não tinha iluminação nas ruas, né? Não tinha policiamento.
Você tinha que temer até os próprios guardas romanos, né? Não, hoje também não é muito diferente. Mas essa turma que acompanharia Paulo o ajudaria, o protegeria. Mas também tinha um outro motivo. Quando você lê a segunda carta aos Coríntios, você percebe que Paulo queria que esses homens estivessem junto com ele como testemunho da sua honestidade. Porque ele vai transportar muito dinheiro. Isso é um prato cheio para os opositores. Está vendo? Paulo dizia que pregou o evangelho para vocês, mas não quis R$1 de vocês. Ele fala mal dos que querem dinheiro em troca, e agora ele está tirando dinheiro de vocês. Quem garante que ele vai levar esse dinheiro lá para Jerusalém? Quem garante que ele vai levar todo o dinheiro e não vai pegar uma parte para ele? O que Paulo fez? Cada igreja escolha um representante. Nós vamos juntos. Ele não precisava fazer isso. Mas como um bom testemunho, como uma precaução, esses homens foram levantados. Bom, então, o versículo 4 apresenta os nomes aí da turma, né? Sópatro, Aristarco, Secundo, Gaio, Timóteo, Tíquico, Trófimo, cada um de uma região diferente, Bereia, Tessalônica, Derbe, Listra, Ásia, Éfeso. Se você está em dúvida de nome de filho, homem, está aí uma boa lista, né? O Secundo ia ficar interessante. Mas o texto diz que tem mais um. Você reparou nele? Versículo 5, não está o nome dele. Mas a gente já sabe que é o autor. Porque no versículo 5, depois dos nomes citados no versículo 4, o que ele diz? Estes nos precederam. Ele está falando de Paulo, mas também está falando dele mesmo. O autor, nesse momento, está com Paulo e com essa turma. Eles nos esperaram lá em Troade, e aí, versículo 6, ele diz, nós nos encontramos com eles lá em Troade, depois de navegarmos de Filipos, onde passamos uma semana depois do dia dos pães sem fermento. Era a celebração da Páscoa. Paulo, como um judeu ainda, tinha os costumes, e guardava algumas das cerimônias, provavelmente celebrou ali com a igreja em Filipos e depois foi para Troade. O que tudo isso nos informa? Você está ouvindo um monte de nome, de localidade. Bom, informa que apesar de todos os sofrimentos que Paulo passou, de todas as oposições, apesar de todas as perseguições, de todas as rejeições, de todas as decepções que Paulo teve com pessoas, de todos os abandonos, lembra de João Marcos que o abandonou no caminho? Ainda assim, Paulo não abria mão de servir no ministério junto com pessoas. Paulo fazia questão de ter companheiros de ministério ao seu lado, seja para encorajá-lo, para ajudá-lo, para protegê-lo, seja para defendê-lo de falsas acusações, de pessoas que talvez dissessem que ele não era fiel a Deus. E se você reparar bem, todos estes aqui, de alguma maneira, são fruto do ministério de Paulo. Nós já vimos esses nomes aparecendo, a maioria desses nomes aparecendo na jornada. Discípulos alcançados por Paulo. Discípulos que caminharam com Paulo e agora estão ajudando Paulo na sua missão. Essa segunda preocupação de Paulo é fantástica. Companhia no ministério. Apesar de que Paulo fosse quem fosse, um grande apóstolo, ele reconhecia sua necessidade de trabalhar em equipe. Ele precisava de gente ao seu lado. Paulo não era um lobo solitário. Por que a gente pensaria em fazer o contrário? Por que a gente faria o contrário? Se Paulo precisou de gente ao seu lado para cumprir o ministério que Jesus lhe confiou, por que nós ousaríamos fazer tudo sozinhos? Nós não podemos viver isolados, queridos. Nós, mesmo que tenhamos sido decepcionados por pessoas, traídos por pessoas, abandonados por pessoas, ainda assim precisamos de gente ao nosso lado. Você não deveria desistir de investir na vida de pessoas. Não deveria parar de fazer discípulos. Ao invés de olhar só para aqueles que te feriram, porque talvez você esteja fazendo isso. Não, eu já confiei em pessoas. Eu já investi em pessoas. Eu só me dei mal. Eu fui traído, eu fui abandonado, eu fui ferido. E aí a gente fica lembrando das pessoas que nos fizeram mal.
Ao invés de só olhar para essas pessoas, nós deveríamos nos voltar para aqueles que continuam ao nosso lado. Tem pessoas ainda do seu lado. Tem companheiros de jornada que estão aí na batalha, lado a lado contigo. Então olhe para eles, porque quando a gente começa a olhar mais para esses que estão perto do que para aqueles que feriram e ficaram pelo caminho, a gente fica mais encorajado a continuar servindo, perseverando. Vale a pena. Esse irmão, essa irmã está aqui ainda. E nós não deveríamos só nos cercar de pessoas assim, mas sermos esse tipo de gente na vida de outros. Não deixar que as pessoas caminhem sozinhas. Talvez você está pensando em alguém aí que você fala, poxa vida, essa pessoa tinha que estar aqui ouvir esse sermão. Porque ela só quer andar sozinha. Não deixa ela andar sozinha, não. Vá atrás dela. Não abandone essa vida. Nós precisamos de gente do nosso lado. Nós também precisamos de companhia no ministério. Terceira preocupação de um servo de Deus é a comunhão com a igreja. Comunhão com a igreja. Olha os versículos 7 até 12. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem, chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando o levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu, e lhes falou ainda muito tempo, até o amanhecer. E assim partiu. Então, conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Bom, a essa altura da história, Troade, que era o porto mais próximo de Filipos, já na Ásia, Troade já contava com uma comunidade de discípulos, tinha uma igreja lá. O que Paulo faz quando chega? Versículo 7 diz para nós. Ele se reúne com eles. Versículo 8 diz que era num cenáculo iluminado, e ele se reúne no primeiro dia da semana, a fim de partir o pão, e ele fala com eles. A intenção de Paulo era partir no dia seguinte, ele não queria gastar muito tempo ali em Troade, por isso o texto diz que ele prolongou sua fala ou sua mensagem até a meia-noite. Você percebe um tom meio assim, bem particular, né? bem amigável da parte de Lucas, né? Lucas era companheiro de Paulo e devia falar, Paulo, você falou demais aquele dia, vamos concordar? E ele está escrevendo aqui, Paulo prolongou porque ele queria partir logo. Bom, e obviamente Paulo tinha muita coisa para falar, né? Mas é legal, porque o versículo 7, na verdade o 7 e o 8, esses dois versículos são muito importantes para os estudiosos do Novo Testamento, porque revela muito sobre a igreja cristã primitiva, sobre como foram os primeiros anos da igreja cristã, principalmente seus cultos. A gente quer conhecer a igreja primitiva, a gente vai para Atos 2, né? O que a igreja fazia. Mas o que ela fez além daquilo? Aqui a gente tem uma boa descrição. Já há alguns bons anos a igreja existia. E a gente tem um pouco dos bastidores. O versículo 7 e o versículo 8 dizem para nós pelo menos 3 detalhes sobre essas reuniões. Primeiro é que havia um dia específico. Qual que é o dia que eles se reuniam? O primeiro dia da semana. Lucas está escrevendo para um romano. Então é bem possível que ele esteja fazendo a contagem romana dos dias da semana. Para um judeu, o primeiro dia da semana era o sábado. Mas para o romano era o domingo. Então eles se reuniam no domingo. Mesmo que alguns judeus crentes em Jesus guardassem talvez o sábado ainda, indo para a sinagoga, ou se preservando de qualquer trabalho, porque era hábito deles, ainda assim eles se reuniam com os gentios crentes em Jesus aos domingos. E é bem possível que fosse depois do dia de trabalho, talvez à tarde do domingo, tarde para a noite, como a gente está fazendo aqui hoje.
Mas naquela época eles já trabalhavam de domingo, os escravos já tinham que trabalhar de domingo, na verdade não tinha folga, né? Era 7-0 a escala. Né? Você reclama do 6-1, era 7-0. Né? Eles não folgavam. E então por isso era à noite. E o texto enfatiza isso para a gente. E é interessante porque outros textos do Novo Testamento dizem que eles fizeram isso porque esse era o dia que Jesus ressuscitou. O primeiro dia da semana. Em Apocalipse, o apóstolo João chama esse dia de o dia do Senhor. Era assim que a igreja, no início, via o dia de reunião. Tem gente que ainda quer ficar guardando o sábado hoje em dia. Mas quando você olha com honestidade para os textos do Novo Testamento, vai ver que eles se reuniam de domingo. Quer guardar o sábado, guarde, mas não diga que é só o sábado que você pode reunir com a igreja. A igreja se reunia de domingo. E tinha muito judeu aqui. Paulo era um judeu. Bom, a segunda informação sobre essas reuniões é que tinha um local específico. O texto diz que era em um cenáculo. O que era um cenáculo? Era um terceiro andar de uma casa. Normalmente era sem divisórias, então você não tinha parede no meio, só nas laterais. Era um espaço assim que se usava para tudo, né? E era onde cabia mais gente. Por isso que a gente vê aí que tem um rapaz sentado na janela, né? Que estava lotado, não tinha onde sentar, e ele achou um cantinho lá. Bom, a igreja, no começo, começou nas casas. Era nas casas que ela se reunia. Só com o tempo que foi aparecer um prédio, um templo para a igreja. Mas tinha um local específico, eles se reuniam. A terceira informação sobre os cultos da igreja, no início, é que eles tinham um propósito, na verdade, um duplo propósito ao se reunirem. Qual que era o primeiro propósito? Partir o pão, a gente viu isso. Paulo para partir o pão, que era uma referência ao quê? Lembra de alguém partindo o pão? A ceia, a última ceia. Jesus disse para eles repetirem aquilo, se lembrando da sua morte, da sua ressurreição. Então eles estão celebrando a ceia do Senhor no primeiro dia da semana. Mas não só isso, eles estão lá reunidos para aprender também. Porque Paulo aproveita a oportunidade para falar, para ensinar. Obviamente, ensinar a palavra de Deus. E isso é tão importante, queridos, que ao longo da história, depois da Reforma Protestante, essas duas marcas passaram a caracterizar a igreja verdadeira. Então, existem outras marcas, mas pelo menos essas duas. Uma igreja verdadeira é uma igreja que prega corretamente a palavra de Deus. Em segundo lugar, é uma igreja que celebra as ordenanças de Jesus Cristo, a ceia e o batismo, conforme a Bíblia manda. Então, como identificar uma igreja verdadeira? Começa por aí, tem mais coisas. Mas uma igreja que prega a palavra corretamente e que celebra as ordenanças de Jesus, a ceia e o batismo. Bom, diante de tudo isso, a gente pode concluir que uma igreja cristã minimamente saudável é uma igreja que se reúne ao menos uma vez por semana, de preferência no domingo. É uma igreja que faz isso em algum lugar específico. Não dá para ser parte de uma igreja virtual. Tem que ter um cenáculo na sua vida. Tem que ter algum lugar onde você vai ver os seus irmãos. Seja na casa, seja no templo. E para ouvir a pregação da palavra e para participar da ceia do Senhor. Querido, é por isso que você deveria fazer parte de uma igreja local. Porque não dá para fazer essas coisas sem estar junto de outros crentes. Você pode ouvir pregações na internet. Você pode orar na sua casa. Mas você só consegue fazer essas coisas quando está junto com o povo de Deus. Não dá para alguém dizer que faz parte do povo de Deus, mas viver longe desse povo. Por decisão própria. Não, eu escolhi não congregar em lugar nenhum. Reúna-se com a igreja de Jesus. O quanto antes. Você precisa disso. E no seu caso, que está ouvindo, você tem uma igreja disponível. E, não quero ficar nessa igreja. Tem tantas outras igrejas aqui na cidade, boas. E talvez você está ouvindo isso na internet. E fale, não, mas não tem uma igreja aqui perto de mim. Então plante uma igreja. Mas você precisa de uma igreja, não pode ficar sozinho. Bom, essa era a terceira preocupação de Paulo. Comunhão com a igreja. Ele para em Troade e tem tempo com a igreja ali de Troade, e deveria ser uma das preocupações nossas também. Sim, nós devemos trabalhar. Eu sei que você está pensando nisso. Eu tenho que pagar meus boletos. Eu tenho que pagar minhas contas. Eu tenho que cuidar das coisas da minha vida. Sim, você deve, e não deve parar de fazer isso. Mas você não pode se esquecer da comunhão com a igreja. Você não deve negligenciar isso.
uma comunhão regular e intencional. Pessoas no afã de talvez conseguirem encurtar um tempo da sua vida para conseguir mais dinheiro, para comprar e pagar as coisas que comprou talvez não precisando, se entregam ao trabalho sem considerar. Mas quando é que eu vou ter tempo para congregar? Quando que eu vou ter tempo para ter comunhão com a igreja? Só vai pensar nisso quando o filho se desviou, quando o casamento acabou, ou quando está no mundo já desviado. Eu devia ter dado mais atenção à comunhão com a igreja. Sim, coloque o seu trabalho como uma das prioridades na sua vida, mas não exclua a congregação, a comunhão com a igreja. Você precisa disso. Paulo precisava e não negligenciava. Bom, tem mais um comentário aqui. Posso falar mais uma vez sobre isso? Você pai, você avô, avó, você mãe, coloque isso como prioridade na sua agenda. Porque se isso não for importante para você, o que você acha que seu filho vai pensar? O que você acha que o seu neto vai pensar? Aí lá na frente você vai falar, você tem que ir para a igreja, meu filho. Você precisa levar a igreja a sério. Ele vai olhar e vai falar, não, eu aprendi com o mestre. O mestre não leva a igreja a sério. Meu papai, minha mamãe não leva a igreja a sério. Por que eu tenho que levar a igreja a sério? Coloque a comunhão com a igreja como uma prioridade na sua agenda. E da sua família também. Bom, versículo 9, Paulo considera essa comunhão tão importante que ele acaba se empolgando na sua pregação. Esse é um dos textos que eu mais gosto na Bíblia, tá? Não porque o cara morreu, mas porque Paulo pregou bastante, enfim. Paulo entra a madrugada adentro, a reunião não tem fim. E a turma vai ouvindo. O que acontece? O versículo 9 diz que tem um jovem lá. Olha que interessante. Essa palavrinha indica a idade entre 8 a 14 anos. Quem tem essa idade aqui presente? Levanta a mão. De 8 a 14 anos. Eu sei que tem alguns ali, não tem? Tá vendo? Cuidado, vocês não estão na janela não, né? Estão na cadeira. Ótimo. Aonde esse jovem estava? Numa salinha separada do lado? Não, esse jovem estava lá ouvindo a pregação de Paulo. Não estava? Ai, não é coisa da cabeça do pastor, né? A gente vê na Bíblia. O jovem chamado Eutico, é bem possível que ele fosse um escravo, porque esse era um nome comum para escravos naquela época. O Eutico, que deve ter trabalhado o dia todo. O Eutico está sentado na janela porque não tinha lugar. E talvez ali, o texto diz que estava iluminado o cenáculo, né? Então se iluminava com lamparinas, devia estar quente. Ele foi pegar um arzinho ali na janela, cuidado para sentar na janela, hein? E aí o Eutico está cansado, vencido pelo sono, ele acaba caindo da janela do terceiro andar da casa. Que catástrofe, né? Gente, isso aqui tem potencial para acabar com a igreja, com o ministério. Imagina a angústia dos irmãos. Bom, a turma desce para ver o que aconteceu com o Eutico. Não foi alguém que caiu da cadeira só porque dormiu, foi alguém que caiu da janela e morreu. Porque é isso que eles dizem. Quando eles descem e tentam levantar Eutico, eles dizem, morreu. Bom, versículo 10 diz que Paulo vai ao encontro, desce, e ele faz algo muito interessante. Como o profeta Eliseu, como o profeta Elias, como Jesus fez. Ele abraça o Eutico, e ele vira para a turma e fala, não fiquem alvoroçados, não fiquem angustiados, o menino está vivo. A vida ainda está nele. Certamente Deus ressuscitou aquela criança nos braços de Paulo. O que Paulo faz em seguida? Acho que está na hora de parar, né? Não. Acho que vocês estão com fome. Se tivessem mastigado o pão, não teria dormido, né, Eutico? Então ele volta lá para cima, parte o pão, come. É bem possível que tenha ceado com a igreja. Senta de novo, vamos aprender da palavra. E ele continua pregando. E o texto diz que o dia vai. O sol nasce e Paulo está pregando. Bom, é curioso ver um relato desses em meio a um relato de viagem, né? Assim, por que Lucas colocou isso aqui? É claro que isso aqui não serve de norma para hoje, né? Dificilmente vocês aguentariam um sermão tão demorado. Eu gostaria que aguentassem, mas acho que não desejariam. Mas olha, isso aqui também tira um pouco de culpa do meu coração, porque se dormiram ouvindo Paulo pregando, então, assim, a gente fica um pouco mais tranquilo, né, Rafael? Né, André? Mas cuidado para não dormir na pregação, tá?
porque nós não garantimos a ressurreição. Pelo menos, esse não é o tipo de igreja que garante essas coisas. Então fica acordado aí. Mas o que fica claro aqui é que Paulo se preocupava com a comunhão com a igreja. Ok, chegamos à quarta preocupação de Paulo. É o cuidado com a liderança. Cuidado com a liderança. Olha os versículos 13 até 17. Eu ouvi alguém bocejando, cuidado de dormir aí. Enquanto estiver bocejando, tá bom. 13 a 17. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde deveríamos receber Paulo, porque assim nos havia sido determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, nós o recebemos a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando, no dia seguinte, passamos diante de Quios. Levamos mais um dia até Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo já tinha resolvido não aportar em Éfeso, pois não queria demorar-se na província da Ásia. Ele tinha pressa, pois queria, caso lhe fosse possível, passar o dia de Pentecostes em Jerusalém. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. Bom, Paulo se desloca, os versículos 13 a 15, para vários lugares diferentes, num curto período de tempo. Paulo está descendo no mapa. Então ele já saiu da Europa, chegou na Ásia, passa esse domingo com a igreja lá, em Troade, ele começa a descer no mapa. Só que ele não desce por terra. O texto diz que ele está seguindo uma rota alternativa. A gente sabe por quê. Os judeus querem pegá-lo. Ele não tem entrada fácil nas cidades. Então, por isso, em alguns momentos ele muda, né? Ele vai de barco, manda a turma chegar de barco, ele vai por terra. Ele está desviando dos possíveis perigos na estrada. E o texto diz que de Troade ele se dirige para Assos, era um porto da Ásia Menor. Ele vai descendo no mapa, chega em Mitilene, a porta ali, o porto na ilha de Lesbos, no Mar Egeu. Depois você pode olhar, dá um Google, não agora, depois. Né? A terceira viagem missionária de Paulo, você vai ver no mapinha lá, é muito legal ver isso, pelo menos se você for doido igual eu, por mapas, né? Eu gosto muito. Dali ele navega mais ao sul, contornando a ilha de Quios e de Samos, até aportar em Mileto. Mileto ficava a cerca de 70 quilômetros de distância de Éfeso. É próximo. A pergunta é por que Paulo não para em Éfeso? Ele ficou 3 anos lá. Tinha muita casa para visitar, não tinha? Tinha muita gente para ver, mas ele não para lá. O versículo 16 diz para nós por que não. Porque Paulo tinha resolvido não aportar em Éfeso, pois não queria demorar-se na província da Ásia. Com certeza, se Paulo parasse lá, ia ter que visitar muita gente, conversar com muita gente. Então, o objetivo da sua pressa, diz o versículo 16, era chegar o quanto antes em Jerusalém, de preferência antes do dia de Pentecostes. Uma ocasião mais do que especial, para trazer uma oferta de gentios para a igreja dos judeus lá em Jerusalém, para dizer, nós não somos inimigos. Jerusalém estaria cheia de judeus. O povo de Jesus se ama e nós queremos ofertar para a igreja necessitada aqui em Jerusalém. Bom, eu quero fazer uma nota de rodapé aqui, então se você puder anotar, se você gosta de anotar, observe o que Paulo está fazendo aqui. Eu vou falar algo que talvez vai mexer com o seu coração, mas é muito difícil para um missionário passar por uma cidade, queridos, quando ele tem pouco tempo. Principalmente quando tem igrejas naquela cidade que o amam e que o apoiam. E os dias são curtos. Os dias são limitados. Eu e o Cláudio fizemos uma viagem esse semestre lá para o Piauí. A gente ficou 2 semanas lá e não conseguiu visitar todos os lugares. Era rápido, passava de um lado para o outro, não dava tempo nem de conversar direito com as pessoas. Então o missionário, quando ele vai passar por uma cidade que talvez tenham pessoas que o apoiam, que oram por ele, mas ele tem pressa porque talvez tenha uma coisa urgente, talvez a passagem de avião está comprada já, não dá para ficar muito tempo ali. A gente precisa aprender que se ele não passou na minha casa, se ele não teve um tempo aqui comigo, não é porque ele é soberbo, arrogante, tá vendo? Lá no começo veio aqui pedir dinheiro, agora nem passa aqui na minha casa, sem educação. Não é por causa disso. É porque, querido, simplesmente tem pressa. Não é porque ele não te ama mais, não.
E ele precisa talvez fazer algumas coisas mais urgentes naquele momento. E a gente vai ver que Paulo tinha muita urgência para tratar com algumas pessoas específicas. Uma igreja madura é uma igreja que aprende a lidar com essas situações, queridos, com muita sabedoria. Posso ouvir um amém? Amém. Segundo semestre a gente vai ter visita de missionários nossos aí. Tenha paciência. Talvez ele te visite, talvez não. Mas lembre-se desse texto. Bom, perceba que, apesar de não parar em Éfeso, versículo 17, Paulo ainda se preocupa com a igreja lá. Por quê? Porque ele manda uma mensagem à cidade para que os presbíteros da igreja venham se encontrar com ele. Na próxima mensagem, nós vamos começar a descobrir o que é que Paulo vai dizer para eles. Nós vamos gastar 2 mensagens, 2 pregações, só para estudar esse discurso que ele falará aos presbíteros, porque é muito importante. Talvez um dos discursos mais importantes de todo o Novo Testamento. Mas, por enquanto, atente-se a um detalhe muito importante nesse versículo 17. A igreja em Éfeso, igreja está no singular ou no plural? A igreja. São as igrejas? É uma igreja, não é? A igreja em Éfeso tinha presbíteros. Singular ou plural? Plural. Mais de um. Qual que era a função dos presbíteros? Nós vamos ver semana que vem. Presbíteros são chamados por Paulo de pastores, bispos. Ele usa as 3 palavras para se referir à mesma pessoa. Presbítero é um ancião, é um homem mais maduro, alguém sábio. Essa pode ser uma tradução possível para a palavra. Eles tinham o trabalho de cuidar do rebanho, de supervisionar os crentes e de pastorear o rebanho que Cristo comprou com seu próprio sangue. A gente vai ver isso mais semana que vem. Mas quando é que foi que esses líderes surgiram ali em Éfeso? Você se lembra do que Paulo fez quando passava por cada uma das cidades onde tinha plantado uma igreja? Lá em Atos 14, versículo 23, por onde ele passou, ele visitou, promovendo em cada igreja a eleição de presbíteros. E depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. O costume de Paulo, queridos, em cada igreja, no singular, cada igreja, era identificar, treinar e levantar presbíteros, no plural. Bispos, pastores, para aquele rebanho. Homens que iriam liderar, pastorear a igreja, ensinar a palavra de Deus para a igreja, para proteger a igreja de falsos mestres e falsos ensinos. É bem provável que Paulo tenha feito isso nos 3 anos que esteve em Éfeso. Em 3 anos, ele identificou, treinou e empossou presbíteros, homens que ele caminhou junto durante esse tempo. E por que essa reunião foi necessária? Bom, Paulo não podia simplesmente ter seguido viagem? A mesma pessoa que ele mandou com a mensagem dizendo, venham se encontrar comigo aqui em Mileto, ele não poderia ter mandado uma carta? Uma carta aos presbíteros de Éfeso? Seria até legal ter essa carta escrita no Novo Testamento, né? Mas não, Paulo quer vê-los pessoalmente. Por que será? Porque Paulo tem uma 4ª preocupação, o cuidado com a liderança. Paulo se preocupava com a liderança das igrejas de Cristo. E essa preocupação deve estar na nossa lista de prioridades também, queridos. Para que uma igreja seja saudável, protegida contra falsos mestres e falsos ensinamentos, ela precisa de presbíteros, homens capazes, preparados para o ministério. Nós não podemos tratar a liderança da igreja como um assunto secundário. Tem muita igreja que faz isso. Não, nosso trabalho aqui é falar de Jesus, que as pessoas se convertam, esse negócio de seminário, de treinamento teológico, de ter pastores, líderes, a gente vê depois. Não podemos fazer isso. Não podemos ignorar a necessidade de líderes. Não podemos levantar qualquer um. Não podemos tratar essa ideia de presbíteros como descartável, como assim, opcional. Não, presbíteros é para a igreja presbiteriana. Nós somos batistas, e os batistas não falam presbíteros. Bom, então rasga a tua Bíblia, porque está escrito presbíteros. Não vamos nos tornar presbiterianos só porque usamos o termo que está na Bíblia.
Entenda o que o termo significa. Não ignore o que a palavra de Deus diz sobre a liderança em uma igreja. Paulo dava atenção a isso. Nós não podemos também tratar presbíteros ou líderes resistindo à sua autoridade, porque liderança é importante para a nossa vida. Uma igreja madura é uma igreja que enfatiza o cuidado com a sua liderança. É uma igreja que considera esse tema como muito importante para a sua saúde espiritual, porque Paulo considerava. Sobre isso a gente vai refletir mais nos próximos estudos, prepare-se. Nós vamos falar bastante sobre presbíteros. Mas eu preciso terminar antes que alguém durma. Enquanto seguia sua jornada nesse mundo, servindo a Deus, quais eram as preocupações de Paulo? Você lembra das 4? Qual que era a primeira? O crescimento dos discípulos. Segunda, companhia no ministério. Terceira, comunhão com a igreja. Quarto, cuidado com a liderança. Mas deixa eu fazer uma pergunta agora. Por que Paulo tinha essas preocupações? Já parou para pensar por isso? Por que isso? Um leitor atento às obras de Lucas. Lucas escreveu 2 livros. Lucas e Atos. Muitos até consideram uma continuação. Se você ler, e eu recomendo que você leia nessa semana, 2 aos Coríntios, que foi a carta que Paulo escreveu nessa viagem, Romanos, Lucas e Atos. Nossa, vai ficar só lendo a Bíblia, né? Não vai fazer mais nada. Mas se você quiser ler Lucas e Atos, com atenção, vai perceber que quando o Lucas está contando essas aventuras de Paulo aqui, parece que ele está fazendo um paralelo com a jornada de Paulo e a jornada de Jesus. Deixa eu te explicar isso. Em Atos 19 e 21, a gente viu isso num dos sermões anteriores. Nós lemos que Paulo resolveu em seu espírito ir a Jerusalém. Quando você está lendo Lucas, capítulo 9, versículo 51, você descobre que, ao se completarem os dias em que Jesus seria levado ao céu, ele manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. Não sou familiar? Os 2 querem ir até Jerusalém. Bom, com quem Paulo vai viajar até Jerusalém? Ele tem companhia, não tem? Discípulos. Pessoas em quem ele investiu por alguns anos. E quanto a Jesus? Ele vai a Jerusalém também, acompanhado de discípulos. 12 homens, em que ele investiu por 3 anos. O que é que Paulo vai enfrentar ao longo do percurso, até chegar em Jerusalém? Oposição dos judeus. Os judeus querem matá-lo, disse o versículo 3. E Jesus? A gente não precisa nem falar muito sobre isso, né? A propósito, para matá-lo, os judeus chegaram a oferecer uma recompensa de 30 moedas de prata para quem o entregasse, porque Jesus estava evitando as rotas principais. Ele desviava, nem todo mundo sabia onde ele dormia. Interessante, né? E o que Paulo pretende fazer em Jerusalém? O que ele vai levar lá? Uma oferta para socorrer os necessitados da cidade. É aqui que as semelhanças param. Por quê? Porque o objetivo de Jesus era incomparavelmente superior ao de Paulo. Jesus está indo para Jerusalém, não para levar uma oferta, para ajudar os necessitados da Judéia. Jesus está indo para Jerusalém para se apresentar como uma oferta. Ele é o sacrifício a Deus para redimir e socorrer não só os necessitados da Judéia, mas todos os necessitados deste mundo que carecem de salvação. Pecadores como eu e você, que se arrependem e creem nele. Esse é o principal motivo das jornadas de Paulo. É por isso que Paulo ia até os confins da terra, passando por todas essas coisas que a gente está vendo. É por isso que ele tinha essas preocupações, que o seguiam por onde quer que ele estivesse. Jesus Cristo o salvou.
E Jesus Cristo lhe comissionou para ser sua testemunha até os confins da terra. É por isso que quando ele está escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, lá no capítulo 11, versículo 28, Paulo diz assim: além das coisas exteriores, de todos os sofrimentos que eu suporto por amar a Jesus, por falar de Jesus para as pessoas, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Por que é que Paulo se preocupava diariamente com todas as igrejas de Jesus? Por que é que Paulo se preocupava tanto com o crescimento dos discípulos? Por que ele se preocupava tanto com a companhia no ministério? Por que se preocupava tanto com a comunhão com a igreja? Por que se preocupava tanto com o cuidado com a liderança? A resposta é porque Jesus se preocupa com essas coisas. Jesus se preocupa com a igreja. Ele levantou Paulo porque ele se preocupa com o seu povo. E Jesus quer que eu e você nos preocupemos com a igreja. Demos valor à igreja. Nós também fomos alcançados por Jesus. Nós também fomos amados por Jesus. E se nós o amamos, nós também vamos nos preocupar com aquilo que ele se preocupa. Isso não significa que você deve abandonar os seus compromissos, a sua vida, a sua família nesse mundo. Mas, queridos, no mínimo, isso significa que você deveria incluir essas preocupações na sua agenda também. Você precisa achar tempo para o crescimento de discípulos. Você precisa achar tempo para companhia no ministério. Você precisa achar tempo para ter comunhão com a igreja. Você precisa achar tempo para ter cuidado com a sua liderança. Porque é com isso que Jesus se preocupa. Que isso seja uma realidade de nossas vidas, queridos. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua palavra, que é tão viva e eficaz, e é tão prática e atual. Num texto como esse, cheio de informações que parecem ser desnecessárias e irrelevantes, nós vemos o teu coração transbordando através da vida de Paulo. Senhor, que esse mesmo coração transborde através de nós. Queremos ser homens e mulheres de Deus, servos e servas de Deus, que se preocupam com as coisas que o Senhor se preocupa, que se ocupam com as coisas que o Senhor se ocupa, para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém.